os livros que eu tenho lido e que eu posso dizer que cada um tem a sua contribuição para mudar a minha vida, o meu estilo de vida, os meus hábitos, a forma como eu trabalho, a forma como eu lido com o treino, o primeiro deles, aquele que plantou a sementinha, foi esse aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê. Eu comecei a ler esse livro em 2022, eu estava trabalhando em um projeto que tinha tudo para ser incrível, que tinha tudo para ser o projeto que ia mudar a minha vida profissional. Eu posso dizer que contribuiu muito para várias coisas, mudou a minha vida em várias questões, mas eu achei que eu fosse ficar ali naquele lugar por muito mais tempo do que eu fiquei, e eu só fiquei 1 ano. E lendo esse livro, eu comecei a pensar por que eu não poderia continuar ali, né? E por que ali eu não ia conseguir alcançar o sucesso do jeito que eu almejo, do jeito que naquela época eu imaginava e que hoje em dia já tem, né, várias outras questões aí que eu imagino quando eu penso em sucesso. E foi esse livro aqui que abriu os meus olhos e que me fez mais uma vez tomar coragem, tomar algumas decisões, fechar os meus olhos e me jogar no escuro. E depois, quando eu comecei a cuidar mais da minha saúde, né, a ver que eu precisava focar mais nesse lado, que eu precisava treinar, fazer dieta e tudo isso, todas as vezes que eu pensei, e até hoje, todas as vezes que dá uma fraquejada e que eu penso por algum motivo em desistir dessa vida fitness, sim, a gente pensa nisso em vários momentos da nossa vida, eu lembro desse livro. E por que eu lembro do livro, né? Por que eu penso nele e aí eu volto e fico, não, vamos lá. O que acontece? O grande diferencial desse livro e o que me fez pensar muito, e eu até separei aqui algumas frases logo do início do livro, é que ele fala uma coisa, assim, ele inverte uma ordem que a maioria das pessoas acham que é a verdadeira, que é, né, aquela ordem ali que vai ditar as coisas que a gente acha que para ser feliz nós precisamos ter sucesso antes. E na verdade o que ele diz aqui é que para termos sucesso nós precisamos ser felizes. E aí foi isso que começou, né, a ficar ali bugando a minha cabeça, que me fez pensar em várias questões e que eu comecei a refletir mais e a entender mais, assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, no meu dia a dia, com a vida que eu consigo criar hoje, com a rotina que eu posso ter hoje, né, e sempre ali, né, de acordo com as mudanças que vão acontecendo para ser feliz hoje, e isso poder fazer com que eu alcance o sucesso que eu quero, o sucesso que eu sonho, né, o sucesso que eu quero construir, né? Então ele me fez muito pensar nisso, assim, o que eu posso fazer para ser feliz hoje com as ferramentas que eu tenho agora, e isso vai me fazer alcançar o sucesso e ir, né, subindo os degraus que eu almejo. E foi por isso, porque eu estava totalmente infeliz, insatisfeita no projeto, e que eu vi que naquele projeto eu não ia conseguir fazer determinadas coisas que eu considerava básicas para ser feliz. Foi por causa disso que eu fui entendendo que quando eu estou bem de saúde, eu estou mais feliz, e isso vai influenciar no meu sucesso. Quando a gente faz as pazes com o espelho, com o nosso corpo, e que a gente se sente bem, a gente fica mais feliz, e isso impacta no nosso sucesso. Então esse livro aqui eu posso dizer que ele foi ali, essa sementinha que foi plantando, né, e assim, que eu fui levando para várias outras questões, assim, tanto para eu construir uma rotina em que eu sou feliz no dia a dia, que eu não preciso esperar a sexta, a noite, o sábado, o domingo para ser feliz. Eu sou feliz nas coisas que eu faço ao longo do meu dia, na segunda, na terça, na quarta, e que graças a Deus hoje em dia eu ainda tenho liberdade para remanejar algumas coisas, né? Mas que eu sou feliz fazendo as coisas que eu faço no meu trabalho, e eu estou feliz comigo mesma, com o meu corpo, com a minha saúde, e como isso impacta no meu rendimento, na forma como eu trabalho. E aí das frases que eu trouxe aqui do livro, que eu separei, e são bem no início, o iniciozinho, logo na introdução, ele já dá uma sacudida na gente, e ele diz o seguinte: a felicidade precede o sucesso e não resulta dele, e que a felicidade e o otimismo, na verdade, promovem o desempenho e a realização, proporcionando-nos a vantagem competitiva que chamo de benefício da felicidade. Cultivar a positividade estimula a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, o que, por sua vez, melhora o desempenho. Ou seja, para eu me
desenvolver melhor no trabalho, para eu executar melhor as minhas tarefas no trabalho, seja criando conteúdo, seja gerenciando a equipe da agência, seja organizando o planejamento, fazendo as coisas todas, eu preciso estar feliz. Então, quanto mais feliz eu estou, melhor eu trabalho. E aí, o que eu posso fazer para ter essa felicidade sem atrelar ela ao sucesso, né? Tendo essa felicidade na minha rotina, nas coisas do dia a dia, seja completar um treino, seja olhar no espelho e gostar do que eu vejo, seja me arrumar para me sentir mais feliz, seja preparar uma comida que seja saudável, que seja gostosa, manter a minha casa em ordem. E aí ele ainda fala mais algumas coisas aqui, que aí eu vou trazer. Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. Ou seja, vamos ter um desempenho muito melhor quando temos lá os nossos pensamentos positivos e estamos felizes. E ele diz o seguinte ainda: no entanto, no mundo de hoje, nós sacrificamos a felicidade pelo sucesso. E, ironicamente, acabamos reduzindo as chances de sucesso do nosso cérebro. Nossa vida, repleta de demandas, nos deixa estressados e nos vemos sob uma pressão crescente para atingir o sucesso a qualquer custo. Mas se a gente não está feliz, a gente não vai conseguir alcançar esse sucesso. Bom, ao longo do livro, ele vai falando, né, e vai explicando isso aqui de várias maneiras diferentes. Ele fez um estudo em relação à psicologia positiva e ele fala aqui dos princípios da psicologia positiva e os 7 princípios são: o benefício da felicidade, o ponto de apoio e a alavanca, o efeito Tetris, encontre oportunidades na adversidade, o círculo do Zorro, a regra dos 20 segundos, investimento social. Então, se eu posso te dar uma dica, comece por esse livro, seja o que você esteja buscando, não só no emagrecimento, ou você está mudando de carreira, você está insatisfeito com a sua vida. Minha dica é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Para mim, foi um divisor de águas ler esse livro. Eu indico para todo mundo, eu sempre cito esse livro, e foi justamente por causa dele que eu não só fui buscar maneiras de organizar a minha rotina para ser feliz dentro dela, e assim eu consegui alcançar o meu sucesso profissional, como também foi justamente pensando nele que eu consegui entender e encaixar na minha rotina o tempo do treino, o tempo do lazer, o tempo para fazer as coisas que me fazem feliz, e como isso impacta positivamente no meu trabalho, né, nos meus resultados, nas coisas todas que eu faço, e também nas minhas relações sociais, assim, não só profissionais, mas sociais também. Então, fica aqui a dica, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro para você comprar, e eu indico e aconselho que todo mundo leia, tá? Esse livro eu gostei muito, ele pra mim mudou muita coisa na minha vida. E se você quer mais dicas de livro, de hábitos saudáveis, conversas sinceras, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades.